A LGPD contra a discriminação. Eu sou Nathalie Gutierrez e você está no Boletim Diálogos, uma produção do Grupo Trama Reputali. Seja bem-vindo! E agora damos sequência com o terceiro vídeo da série LGPD na Comunicação, para o qual contamos com a participação da advogada Débora Perrotti, do escritório MGA Advogados, e de Calil Blanco, gerente de estratégia digital do Grupo Trama Reputali. E vamos falar como a lei trabalha contra a discriminação. Confira! A gente precisa lembrar que um dos objetivos da LGPD foi evitar a discriminação mesmo, né? Então, quando a gente fala, a LGPD, ela estabelece uma categoria especial de dados, que são os dados sensíveis, por exemplo, que se referem à raça, etnia, religião, opinião política, dados da vida sexual, né? Esses dados, as empresas precisam ter um cuidado muito maior para o tratamento deles, justamente para que se evite a discriminação. Então, as hipóteses de tratamento desses dados sem a necessidade do consentimento, elas são reduzidas. Não é igual ao nome, o CPF, o endereço, não. Você tem menos possibilidade de tratar esse tipo de dado sem o consentimento. Quer dizer, você vai precisar do consentimento mais vezes, assim, em mais hipóteses do que os dados pessoais comuns, vamos chamar assim. Então, realidade isso. E a outra questão é das decisões automatizadas, né? O titular dos dados, ele tem direito a saber os critérios ali que levaram àquela decisão automatizada, para, eventualmente, ele pode contestar aquilo, tá? Lógico, você não vai dar a sua fórmula, né? A LGPD, ela preserva bastante o segredo comercial e tal, mas os titulares, eles têm esse direito, né, impedir a revisão de decisões automatizadas. Então, é mais uma preocupação, tá? É um desafio que as empresas devem ter e um cuidado, né, na hora de criar esta fórmula e de informar o titular de dados para que tudo corra bem. Então, se o titular pedir a revisão da decisão automatizada, a empresa tem que ter ali todos os controles para dar uma informação para ele eventualmente revisar. Não é obrigatório que tenha intervenção humana, né, nessa revisão. Então, tem muitos aspectos aí a serem considerados que mudam realmente, né, o cotidiano das empresas. Com certeza. É que muito se fala sobre a questão dos dados, assim, que é muito mais na questão de apreensão de, se eu não cumprir, a minha empresa vai ter que pagar uma multa, tal, fica muito nessa, mas tem esse outro lado de discriminação e tudo mais que precisa também ser considerado, né, dessa questão dos dados sensíveis, como você mesma colocou, né? Sim, porque não é só a questão da multa, né? A gente tem a esfera civil também, né? Onde o titular dos dados pode ir até o judiciário e ajuizar uma ação contra uma empresa por danos morais também, né? A LGPD prevê expressamente, né, o dano material e o dano moral, então. E aí, isso se relaciona com o Código de Defesa do Consumidor, se a gente estiver falando de um consumidor, né? Então, não é só a multa da ANPD, que realmente assusta, mas a gente tem também essa questão civil, né, para se preocupar em eventuais ações de titulares pleiteando indenização das empresas.